Apóstolos, capítulo de número 28, a partir do verso 1, se podemos ler o texto, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas já tendo esperado muito tempo, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, nem mudava de parecer, diziam que era um Deus. Você diz amém por esta palavra? Já estamos regados das orações. Tome o seu assento, mas faça isso adorando ao Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite vai fazer menção a um dos acontecimentos do ministério do apóstolo Paulo. Tudo que lemos está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que a caráter de introdução, este livro tem o propósito de relatar os atos dos apóstolos, ou seja, aquilo que eles fizeram, a forma como deram continuidade à obra e ao crescimento da igreja do Senhor. Este livro traz em seu nome o seu propósito: revelar os atos, as ações, os movimentos que a igreja do Senhor estava dando para dar continuidade àquilo que Cristo já tinha iniciado. Quando lemos a Bíblia, especialmente nos últimos capítulos do fechamento ministerial de Jesus, percebemos que ele confortava os seus discípulos acerca desta verdade. E existem pelo menos duas palavras que assegurava que a igreja teria um crescimento independente da resistência, independente dos seus perseguidores. Primeiro, porque preparando os seus discípulos para a sua partida, Jesus os confortou dizendo: é necessário que eu vá, mas virá um da mesma essência, e este vos auxiliará. A igreja continuaria aquilo que Cristo começou, porque havia uma palavra liberada sobre elas. Vocês não caminharão sozinhos, eu enviarei o meu Espírito, e ele vos dará suporte, ele vos auxiliará, ele colocará a palavra na vossa boca, ele vos edificará no que vai ser necessário. Isto já era suficiente, mas o próprio Cristo, ainda dentro deste contexto, disse antes de partir: esta obra, a igreja, o ministério, o cristianismo vai continuar e vai crescer, porque vocês receberão a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunhas, não só aqui em Jerusalém, mas também na Judéia, em Samaria e nas regiões vizinhas.
O que está acontecendo aqui é algo muito importante, porque eu sei que você sabe que o Evangelho de Jesus Cristo não teve credibilidade assim que começou, por causa da região onde começou, na Galileia, a terra que não levantava profeta, na Galileia, a terra dos desfavorecidos. Alguém achou que Cristo ou que o cristianismo não teria força para se desenvolver, mas a Bíblia vai dizer que desenvolveu. Alguém achou que aquilo que Jesus fez, ensinou, discipulou, se resumiria aos termos da Galileia, mas antes que ele fosse, ele assegurou a palavra. A igreja com esta palavra: o que eu começo aqui não se resumirá aqui. O que eu começo aqui vai tomar proporção tão grande que vai contagiar Jerusalém, vai envolver a Judeia, vai alcançar Samaria, vai envolver aqueles que estão perto e vão tomar os confins da terra. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida, e se eu fosse você, eu recebia isto de mão erguida, porque aquilo que Deus começou em você não se limitará aos termos da tua casa, não se limitará aos termos da tua vizinhança, mas Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: vai alcançar quem está perto, mas vai alcançar quem está longe também, vai alcançar quem está do lado, mas vai alcançar quem está distante também. Tem alguém que recebe comigo esta palavra? Oh glória! Olha a palavra: vocês vão receber a virtude do Espírito e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, e alcançarão os confins da terra. Então o propósito do livro de Atos dos Apóstolos é relatar a expansão da igreja, o crescimento da igreja. Havia uma palavra que assegurava este crescimento, havia uma palavra que assegurava esta expansão. Não importava a resistência, a dificuldade, os inimigos da obra, tinha uma palavra de crescimento e a palavra se cumpriria. O Império Romano se levantou, mas a palavra permaneceu de pé e a igreja crescia. Mataram Tiago, mas a palavra continuou e a igreja crescia. Mataram a Pedro, mas a palavra continuou e a igreja crescia. Nero levantou colocando cristão dentro do Coliseu, mas não adiantava, porque tinha uma palavra liberada e a igreja crescia. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, segura na mão desse crente que está do teu lado, segura na mão dele, segura na mão dele, mas segura com uma autoridade. Faz esse crente perceber que é um culto diferente. É 82 anos de aniversário da igreja. Pergunta a ele, pergunta a ela: tu já percebeu que é 82 anos? Se levantou perseguição, se levantou inferno, se levantou sistema, se levantou império, mas fala para ele: é 82. Alguém morreu com 30, mas a igreja está de pé. O sistema quebrou, mas a igreja está de pé. Ele já percebeu que está na comemoração de 82 anos da igreja. Então segura a mão dele, segura a mão dela, aperta a mão desse crente. Lá no Nordeste a gente diz acocha a mão dele até ele te dar um sinal de que está vivo, porque quem está vivo reage, nem que seja com glória a Deus, reage. Aperta a mão dele para ver se esse crente está vivo. Mas se porventura, se o crente que está do teu lado morreu, não tem problema não. O dono da festa está na casa e vai começar a dar vida aqui agora. Vai começar a dar vida aqui. Deixa eu ver se tem crente vivo dentro dessa casa. Desse lado de cá tem crente vivo. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se desse lado de cá tem crente vivo. Aí na galeria
galeria tem crente vivo. Só quem está vivo adora Ele. Segura na mão da pessoa, segura na mão dele, segura na mão dela e fala assim para esse crente que está do teu lado. Diz a ele: meu irmão, não importa o que vai se levantar. Fala para ele: a palavra vai prevalecer. Fala para quem está do outro lado: a palavra vai prevalecer. Isso, fala para quem está na retaguarda: ei, a palavra vai prevalecer. Fala para quem está na frente: a palavra vai prevalecer. E se as portas do inferno se levantar, pelo poder da palavra a igreja passa por cima. Jesus disse: passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra dura para sempre. A palavra vai permanecer, a palavra vai permanecer, a palavra vai permanecer, a palavra vai permanecer, a palavra vai permanecer. Diga comigo: a igreja crescia. Diga: porque a palavra prevalecia. A palavra prevalecia, exatamente isso. O que está acontecendo neste capítulo de número 28? O texto vai dizer que o apóstolo Paulo, juntamente com alguns outros homens, chegaram em uma ilha chamada Malta. O capítulo 28 é, na verdade, a continuação de algo que começa no capítulo de número 27. Paulo está indo a Roma e o propósito é expandir a obra. O propósito é acrescentar a obra. Ele estava entusiasmado em ver tudo que Deus estava fazendo na sua viagem missionária em Éfeso, como a palavra estava libertando, quebrando cadeias, e o apóstolo externa o desejo do seu coração em levar para Roma aquilo que o Senhor também estava fazendo em Éfeso. Este capítulo de número 28 vai relatar a chegada do apóstolo Paulo em Roma, mas a Bíblia vai dizer que esta chegada é antecipada por uma terrível tempestade. Tempestade essa que se levantou com o propósito de comprometer a chegada do apóstolo no seu destino. Olha isso, tempestade essa que se levantou com o propósito de anular a palavra que garantia a chegada. Mas uma vez que há uma palavra de Deus liberada sobre a minha e sobre a tua vida, não tem tempestade, não tem inferno, não tem nada que impeça o cumprimento desta palavra. Essa tempestade que se levantou foi tão terrível que a Bíblia vai dizer que deram a ela o nome de Euroaquilão. Isso está no capítulo de número 27, verso 14. Deu naquela embarcação um pé de vento chamado Euroaquilão. Não era da cultura dos gregos dar nome às tempestades, a não ser que elas fossem fora do normal, mais terrível do que o comum. Os historiadores dizem que ninguém, olha isso, eles dizem que ninguém que teve contato com esta tempestade escapou para contar a história. Ninguém que teve a sua embarcação atingida por esta tempestade escapou para contar a história. As tragédias que este pé de vento causava no meio do oceano era visto a longas distâncias, longos quilômetros, por aqueles que estavam na costa e percebiam que era este pé de vento, pela forma bruta como ele levantava navios carregados
regueiros, como se fosse uma folha de papel. Quem está vendo na costa, quem está vendo na margem, a embarcação sendo tomada por esta tempestade, está olhando e está dizendo: ninguém vai escapar, ninguém vai sair de lá, ninguém vai sobrar para contar a história. Mas o que quem está de fora não sabe é que aquela embarcação não está sendo guiada por leme, não está sendo guiada por capitão, mas tem uma palavra de Deus que disse: importa que você chegue em Roma. E se a tempestade se levantar, eu ainda quero que você chegue em Roma. E se o inferno se levantar, eu vou continuar querendo que você chegue onde tem que chegar. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para você. Levante a sua mão para receber, porque o Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer: importa que você chegue onde eu disse que você vai chegar. Pelo amor de Deus, irmão, balança esse crente que está do teu lado e avisa ele: você vai chegar. Avisa ela: você vai chegar. O inferno pode se levantar, mas você vai chegar. Alguém pode fazer trabalho de feitiçaria, tem nada não. Você vai chegar. Se ficar doente, ele cura, mas você chega. Se morrer, ele ressuscita, mas você chega. Se abrirem a sepultura, ele fecha a sepultura, mas você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar.